Então, tá bom. Bem, é, como eu fiz uma pequena trabalhada na questão de sincronização com a turma da noite, na realidade essa era para ser a aula 2, e a que vocês tiveram sobre a aula de metadados era para ser a aula 3. Mas isso não vai interferir em absolutamente nada. Bem, nós vamos começar agora sobre dado, informação e conhecimento. Essas três palavrinhas, que a gente chama, vamos por assim, uma tríade, né? Elas estão intimamente ligadas ao nosso assunto, sistemas de informação. Eu diria que são os nossos insumos. Mas o que é dado? O que é informação? O que é conhecimento? São a mesma coisa? São interdependentes? Por que nós devemos entender essas palavras, esses conceitos dessas palavras? Então, há várias definições. Assim como metadados, dado, informação e conhecimento depende do contexto onde está inserido. E nesse contexto também varia de autor para autor. Não há um consenso sobre o que é dado, o que é informação e o que é conhecimento. Então, dependendo da comunidade de uso, nós vamos ter uma certa definição, um certo conceito. Dependendo de outra comunidade de uso, nós teremos outras definições, outros conceitos. Na nossa aula aqui, eu não vou me aprofundar muito nos vários conceitos, pelas várias comunidades de uso, e vamos nos focar nos conceitos no âmbito de sistemas de informação, principalmente nos ambientes organizacionais, que é o nosso curso. Então, dado informação e conhecimento, são elementos fundamentais para a comunicação e a tomada de decisão nas organizações, mas seus significados não são tão evidentes. O que é um dado para o indivíduo pode ser informação e ou conhecimento para outro indivíduo. Nesse slide aqui, o que é importante vocês terem em mente que essa tríade, dado, informação e conhecimento, são fundamentais para comunicação e a tomada de decisão. Então, vamos lá. Opa. Então, peguei um pupurri de conceitos de dado, informação e conhecimento de vários autores. E no final dessa aula, dessa apresentação, eu me focarei basicamente em dois autores que estão no nosso livro texto e no artigo que eu acabei disponibilizando para vocês no Moodle. Então, alguns conceitos aqui. Então, dado são elementos brutos, sem significado, desvinculados da realidade. Observações sobre o estado do mundo. São símbolos e imagens que não dissipam nossas incertezas. Matéria-prima da informação. Informação. As informações são dados com significado. São dados dotados de relevância
e propósito são o resultado do encontro de uma situação de decisão com um conjunto de dados. São a matéria-prima para se obter conhecimento. Conhecimento é a informação mais valiosa. É valiosa precisamente porque alguém deu a informação um contexto, um significado e uma interpretação. Vejam aqui, nessa transparência aqui, ou nesse slide, nós podemos ver que temos algumas similaridades entre os vários autores, que a gente já pode inferir algumas coisas, tá? Então, vejam, dados são elementos sem significados, desvinculados da realidade, mas veja, são elementos sem significados. O outro conceito, né, observação sobre o estado do mundo. São símbolos e imagens que não dissipam nossas incertezas. Então, no caso aqui, vejam a palavra incerteza e sem significado. Ok? Por outro lado, vejam que dados são observações sobre o estado do mundo. Nós já entraremos aqui num detalhamento um pouquinho melhor. Normalmente, os dados, dependendo da linha, significa que os dados referem-se a um fato gerador. O que é um fato gerador? É tudo aquilo que precisa ser registrado eletronicamente ou digitalmente ou não. Então, numa organização, nós temos vários fatos geradores que precisam ser registrados. Então, toda atividade fim da empresa precisa ser registrado para ser controlado. Uma movimentação, uma venda, um pagamento de um funcionário, a contabilidade, a emissão de uma fatura, a movimentação do estoque, tudo isso, ou todos esses elementos, são fatos geradores que necessitam ser registrados. Ok? Mas é o registro em si. Imaginem quase que uma fichinha de papel em branco que vão estar anotados os dados, ou os valores dos dados. Vamos pegar agora o conceito de informação. Informação são dados com significado. São dados dotados de relevância e propósito. São o resultado do encontro de uma situação de decisão com um conjunto de dados, a matéria-prima para se obter conhecimento. Analisando esses três conceitos, eu diria os dois primeiros conceitos aqui, veja que informação e dado se confundem apenas, ou principalmente, porque por esse grupo de uso, informação é o dado que tem um significado. Então, dado sem significado é dado, como tem ali no primeiro. Dado com significado é informação. No caso aqui, notem ali, o resultado do encontro de uma situação de decisão com um conjunto de dados. Então,
há necessidade, se houver a necessidade de uma tomada de decisão sobre uma determinada situação. Essa situação pode ser, ou normalmente tem, fatos geradores, ou registros. E vai ser, sendo necessário uma tomada de decisão, eu vou precisar dar significado aos fatos geradores. Esse significado aos fatos geradores é uma situação. Então, dei um significado aos dados, vou ter informação. Conhecimento. Alguém falou alguma coisa? Eu. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu poderia dizer que a informação é quando eu tenho um dado e associo um metadado a ele para dar um significado? Quem está falando? João Pedro. Oi. Excelente pergunta. O metadado, juntamente, ou o metadado, na realidade, ele vai dar significado aos dados e ao seu contexto. Principalmente, o metadado, uma das características deles, você tem a descrição de como esses dados e seus valores serão registrados, serão armazenados. Então, se você tem um metadado, ok? Esse metadado, na realidade, descreve a estrutura dos dados. O metadado é um dos elementos que podem dar significado a um dado, a um fato gerador. Mas eu vou responder melhor essa pergunta nas próximas transparências. Mas vejam, em nenhum dos conceitos, das definições que foram passados aqui sobre dado e informação, está se referindo a metadado. Tá? Mas o metadado é necessário e indispensável para você poder armazenar, classificar e pesquisar os dados. Quando você armazena esses dados ou filtra esses dados com um determinado objetivo, você passa a ter uma informação. Mas eu só consegui processar e filtrar esses dados através do conhecimento dos metadados. Entendi, então. Se eu desse uma sequência de números, tá? 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. Esses dados são o quê? Significam o que esses dados? Ou esses números? Dados. Jogados ao léu. Dados. Dados, mas sobre o quê? São números, né? Estão jogados ali. O matemático, se olhar, ele vai dar um significado, que é a sequência de Fibonacci, tá? Em que o elemento é a somatória dos dois elementos anteriores. Mas isso porque o cara tem uma vivência e aquela sequência de números, para ele passa a ter um significado, tá? Mas, para nós, vamos por assim, mortais, são apenas números. Não representam absolutamente nada, só números numa determinada sequência. Agora, se colocássemos metadados em cima disso, nós já saberíamos do que se refere. E daí, podemos, a partir daí, dar um significado, dar uma relevância e um propósito, podendo ser uma tomada de decisão ou não. Vamos para o próximo conceito, que é conhecimento.
Conhecimento é a informação mais valiosa. Então, é valiosa principalmente porque alguém deu a informação, um contexto, um significado, uma interpretação. Faltou mais um aqui, considerado como informação processada pelos indivíduos. O valor agregado à informação dependente dos conhecimentos anteriores desses indivíduos. Vamos analisar aqui esses 3 conceitos sobre conhecimento em relação aos conceitos anteriores de dado e informação. Então, aqui, é a informação mais valiosa. Né? Meio estranho, né? É valiosa precisamente porque alguém deu à informação um contexto, um significado, uma interpretação. Então, notem aqui que, se pegarmos alguns conceitos aqui de dado, informação e conhecimento, eles praticamente se misturam, né? Nem sempre dado está desvinculado de informação. Então, está dizendo aqui que dado pode ser informação, um tipo de informação específica, e que conhecimento também é um tipo de informação. Então, ficaria mais ou menos, dado é matéria-prima da informação, informação é matéria-prima para se obter o conhecimento, e conhecimento é uma informação dentro de um contexto, de um significado, de uma informação. Meio confuso isso daqui, fica uma zona de sombreamento bem grande. Agora, os próximos 2 conceitos já começa a clarear um pouquinho mais uma linha de pensamento. Conhecimento considerado como a informação processada pelos indivíduos. O outro conceito, o valor agregado à informação dependente dos conhecimentos antigos desses indivíduos. Então, a vivência de um indivíduo, todo o seu background, então, como ele foi criado, em que país que ele está, qual é a cultura, nível de escolaridade, tudo que ele vivenciou, ao obter uma informação, ok? Ele vai dar uma finalidade àquela informação. Então, ele vai utilizar o conhecimento dele, que ele obteve durante toda a vida, para dar uma utilidade a uma informação. Então, conhecimento, neste caso aqui, está intimamente relacionado a indivíduos. Vamos mais uma série de conceitos. Então, dados são os registros soltos, aleatórios, sem quaisquer análise. Vejam que aqui, quando se fala em registro, nós temos o significado do registro de um fato gerador, e se vocês fizerem uma análise um pouquinho mais aprofundada, o que é que define um registro? O que é que vai no registro? É o metadado. Então, o metadado, na realidade, é a estrutura de um ou vários registros. Ok? Então, são registros soltos. A ficha de um funcionário não quer dizer nada, só é aquele funcionário, né? Um cadastro de um funcionário.
Então, são soltos, aleatórios, sem qualquer análise. Outro conceito são códigos que constituem a matéria-prima da informação. Neste caso aqui, esses códigos já estão falando ou já estão indicando uma linha de um processamento eletrônico em que você tem aqui uma sequência de bytes que pode ser decodificado por um computador que vão dar uma significância a essa sequência de bytes. Então, por exemplo, se eu tiver uma sequência de bytes, processo, uso o computador, processo, e ali aparece, por exemplo, um texto, tá? Os dados são as sequências de byte, em que, ao processar, vai me gerar a informação, no caso, o texto. Outro conceito, informação não tratada que ainda não apresenta relevância. Representam um ou mais significados de um sistema que isoladamente não pode transmitir uma mensagem ou representar algum conhecimento. No caso aqui, notem que dado e informação se confundem, tá certo? Que pode representar alguma coisa com um ou mais significados, e não pode transmitir uma mensagem ou representar algum conhecimento. Mas vamos nos focar aqui no fato de que dado não pode transmitir uma mensagem. Para transmitir uma mensagem, nós vamos precisar ter um emissor e um receptor. Então, quando o emissor quer se comunicar com o receptor, ele vai transmitir uma mensagem. Essa mensagem não são dados. Não podem ser dados. Ok? Informação. Qualquer estruturação ou organização desses dados. Então, vejam, está vinculado aqui o primeiro conceito de dados, que são registros soltos aleatórios, tá? Com esse conceito que é a estruturação ou organização desses dados, ou desses registros que estavam lá armazenados sem nada. Então, no momento que eu trabalhei, estruturei ou organizei, isso passa a ser informação. Registro em suporte físico ou intangível, disponível à assimilação crítica para produção de conhecimento. Aparentemente, meio confuso aqui, mas vamos pegar aqui, registros. Lembre-se lá de metadados, ok? Uma estrutura que tem uma sequência de descritores que vão possibilitar uma sequência de valores registrarem alguma coisa. Em suporte físico, então, no caso aqui, um papel, por exemplo, ou intangível, um bit, um byte, uma sequência de bytes, tá? Disponível à assimilação crítica para a produção de conhecimento. Então, está dizendo aqui que a informação vai permitir que o indivíduo faça uma crítica, racionalize sobre aquilo e, com isso, possa produzir conhecimento.
Material que é feito conhecimento após posicionamento crítico do indivíduo. Esse conceito está praticamente idêntico ao conceito anterior, sobre informação, tá? Mas diz aqui, matéria-prima do conhecimento. Então, dado é matéria-prima da informação, matéria-prima do conhecimento. Então, para a gente saber o que significaria isso, nós precisaríamos ter o que é conhecimento. Conhecimento é informação processada e transformada em experiência pelo indivíduo. Então, aqui já começamos a ter também mais alguma luz sobre uma das linhas de o que é conhecimento. Então, conhecimento é a experiência do indivíduo. E essa experiência ele obteve como? Através de informações, de mensagens que ele recebeu, né? Então, processadas e transformadas em experiência. A aula aqui é uma construção de conhecimento, porque vocês, com base na vivência de vocês, estão vendo aqui os slides, me escutando, fazendo perguntas, ou seja, tendo uma análise crítica, tá? Ao final dessa aula, vocês já terão conhecimento sobre dado, informação e conhecimento. Outro conceito é a capacidade que o processamento da informação, adicionado ao repertório individual, nos dá de agir e prever o resultado dessa ação. Então, conhecimento está também relacionado aqui à vivência, ok? Então, adicionado ao repertório individual, o que ele vivenciou, está armazenado no seu cérebro, tá? E permite agir e prever o resultado de uma determinada ação. Significa, por exemplo, naquela sequência de números que eu falei anteriormente, um matemático, ao olhar aquela sequência de números, já iria identificar que é a sequência de Fibonacci, ok? E saberia qual seria o próximo número ou a próxima sequência de números que viriam. Inclusive, poderia até gerar uma fórmula que fizesse com que qualquer pessoa pudesse obter números numa determinada sequência. Ok? Então, reforçando aqui, ele, pela sua capacitação, pela educação anterior, ou seja, ele teve primeiro grau, segundo grau, entrou num curso de matemática, aprendeu sobre matemática, e um dos conteúdos de matemática estaria lá essa sequência, tá? E como ele trabalha isso no seu dia a dia, ele incorporou essa informação, ele teve o conhecimento de reconhecer na hora o que era aquela sequência de números. Agora, vamos começar aqui, já estamos no finalmente, nós não vamos nos estender muito nessa aula, mas vejam o seguinte, a partir daqui nós vamos trabalhar com dois autores. Então, o Ster, que é do livro de Sistemas de Informação, aquele livro-texto que eu mostrei no primeiro dia da aula, tá? Na versão 2015. E depois nós teremos o Setzer,
que eu acabei liberando o artigo do Setzer para vocês. Então, vejam aqui. No STER, são os fatos em sua forma primária. Representam o mundo real. Podem ser representados na forma de texto, imagem, som, números, etc. Vamos colocar aqui, os dados representam o mundo real. Eu coloquei aqui, eu repeti exatamente por isso. Na realidade, devia ter colocado sublinhado isso daqui, que é o ponto-chave disso daqui. O mundo real é aquilo que pode ser registrado. Seja um objeto físico, um objeto intangível, uma ação e assim por diante. Como é que nós vamos representar isso? Através de dados. Informação é um conjunto de fatos organizados de tal forma que adquirem valor adicional além do valor do fato em si, arranjados de maneira significativa. A transformação do dado em informação é um processo. Então, nós temos aqui o seguinte. Se você pegar um conjunto de dados, ok? Que está representando alguma coisa do mundo real, um fato gerador. Você tem a intenção para tomar uma decisão sobre aquele conjunto de dados. A tua decisão vai necessitar que você organize esses dados, filtre, por exemplo, somente alguns dados, né, daquele conjunto de dados, processe, transforme de alguma coisa, para dar um significado. Então, com base da informação obtida, eu posso tomar uma decisão. Esse processo de transformar, então, o dado em informação, ou a transformação do dado em informação, considera-se um processo. Agora, para nós fazermos esse processo, nós precisamos de conhecimento. Então, são o corpo, regras, diretrizes, procedimentos, aqui está faltando, indivíduos utilizados para selecionar, organizar, manipular dados para torná-los úteis para uma tarefa específica. Então, vamos dar aqui um exemplo no conceito do STER. Aqui nós temos uma consulta sobre 3 dias, sobre o tempo, tá? Então, como seria o tempo? No sábado, no domingo e na segunda-feira. Dando se vai ter chuva, temperatura máxima, temperatura mínima, quantidade de chuva estimada, probabilidade, ventos e umidade relativa do ar. Ok? Isso é uma previsão. Então, dados do tempo. Agora, se nós formos um agricultor, então, se nós pegarmos os dados da plantação, as características dessa plantação, a data em que foi plantado, os adubos que foram colocados, os tratamentos culturais que foram feitos. Eu falei já da época de plantio, então vamos colocar época de plantio e o ciclo da planta. Com isso, o que nós teremos?
com base nos dados que eu tenho sobre o ciclo da planta, eu vou escolher, ou vou filtrar nesse conjunto de dados, o que me possibilita verificar quando será feita a colheita, em que época que será feita a colheita, ok? Então vejam aqui. Por outro lado, se eu pegar os dados do tempo, mais informação sobre a colheita, mais a experiência do agricultor, nós vamos ter, portanto, uma tomada de decisão sobre a colheita. Então, revendo aqui, temos os dados do tempo. Pegamos lá, fizemos a consulta. Ok? Temos as informações sobre a colheita. Então, ciclo da planta. Plantei milho em uma determinada época. O milho, eu sei que determinada variedade tem um ciclo de, vamos chutar aí, 90 dias. Então, eu sei que em 90 dias, o milho para grão vai estar adequado ou no ponto para ser colhido. Então, ele precisa estar com os grãos secos. Agora, eu não vou colher milho se estiver chovendo, porque o trator não vai conseguir entrar na lavoura, provavelmente os grãos ficarão molhados, e daí fermentará o milho, e daí ficará sem valor nenhum. Então, eu preciso saber o seguinte, se eu fosse o agricultor, será que eu posso, nos próximos 3 dias, colher esse milho? Pegar a minha colheitadeira e jogar na minha lavoura para colher esse milho? Então, depende. Então, depende dos dados, da experiência dele, para ele saber, vou colher ou não vou colher? Vou esperar mais um pouco? Ou ainda, vou adiantar a minha colheita? Então, a experiência do agricultor é o conhecimento. As informações sobre colheita. Eu peguei os dados da cultura. Peguei quando que eu plantei. Ou seja, todos esses dados sobre a minha cultura, sobre o meu plantio, filtrei esses dados para pegar uma parte desses dados e saber informações sobre a colheita. Então, eu peguei os dados, filtrei, processei e tenho informação sobre a colheita. Pego mais a minha vivência, consigo tomar uma decisão. Bem, agora aqui eu vou pegar o externo. É uma sequência de símbolos quantificados ou quantificáveis. Desculpe, é uma sequência de símbolos quantificados ou quantificáveis. Quantificável significa que algo pode ser quantificado, óbvio, né? E depois reproduzido sem que se perceba a diferença com o original. É necessariamente uma entidade matemática e, desta forma, é puramente sintático. Traduzindo isso daqui. Tudo que você consegue simbolizar, transformar em símbolos, codificar, isto é dado. Ok? Então, uma sequência de... Eu pego um texto, digito no computador, o computador vai pegar esse texto, vai transformar numa sequência de bytes. Ou seja, eu
transformei isso em números. Depois, o próprio computador, se eu quiser decodificar, eu vou ter o mesmo texto, sem diferença nenhuma. Outra coisa, pegando aqui a questão de dados. Vejam que um texto, ele já está previamente codificado para nós. Uma letra é um símbolo. Um conjunto de letras, ou melhor, a letra é um símbolo, símbolo do quê? Representa um som. Um conjunto de letras vai me fazer com que eu possa falar ou representar um conjunto de sons. Por exemplo, uma palavra. No momento que eu peguei uma letra e fiz um código dessa letra, ok? E para cada som eu vou ter uma representação através de uma letra, tá? Eu estou simbolizando uma fala. Então, quando estamos aqui nessa transparência sobre dado, quando eu leio sequência de números, sequência de símbolos, eu estou decodificando esses símbolos, o S, o E, o Q, o U e assim por diante, transformando em som, tá? E com isso eu estou com o texto exatamente como o Setzer quis falar. Informação. Abstração informal. Isto é, não pode ser formalizada através de uma teoria lógica ou matemática, que está na mente de alguém, representando algo significativo para essa pessoa. Então, é uma abstração informal que está na mente de alguém, representando algo que tenha significado para essa pessoa. Então, a informação, quando eu leio ou decodifico essa sequência de símbolos, eu vou estar lendo, entendendo e dando um significado para isso. Então, informação é o dado com significado para uma pessoa. Conhecimento, abstração interior, pessoal, de algo que foi experimentado, vivenciado por alguém. É absolutamente equivocado falar-se de uma base de conhecimento em um computador. O que se tem é, de fato, uma tradicional base ou banco de dados. Então, vamos lá. Conhecimento é algo que foi vivenciado por alguém, ou seja, o conhecimento é algo inerente ao indivíduo, ao que ele vivenciou, através, vamos por aqui, dos seus sensores, né? Seja os 5 sentidos, e mais uma análise crítica e sua memória que ele teve. Vejam que o Setzer, ele agrupa uma série daqueles conceitos que a gente viu lá atrás, nas primeiras transparências. Mas ele fala aqui uma coisa bem importante, que o conhecimento, ou base de conhecimento, não pode ser armazenado num computador. Mas alguém aí vem e fala, mas professor, em ciência da informação, nós temos lá processamento do conhecimento. Nós temos lá base de conhecimento. O que é isso? Bem, aqui
pegar aqui de volta a linha do Setzer. Eu acabei de ver agora que eu não atualizei, faltou uma transparência aqui depois dessa. Mas daí eu já atualizo, mas já falo aqui na aula. O conhecimento, nessa descrição aqui, faltou a questão de pessoas e elementos, tá? Essas pessoas e elementos que vão manipular os dados para torná-los úteis, ou seja, uma informação para uma tarefa específica, esse conhecimento, ou essa definição, permite que o conhecimento seja armazenado em um banco de dados. Uma biblioteca passa a ser um local de armazenamento de conhecimento. Um manual de operação passa a ser um banco de conhecimento. Então, nós temos aqui que o conhecimento, neste caso, são processos que são feitos, que vão possibilitar uma determinada tarefa, tá? E, portanto, o manual de operação de uma empresa é conhecimento. Pela linha do Stern, significa que, no momento em que eu faço o manual de procedimentos, no momento em que eu registro determinadas ações e processos, eu estou garantindo que o conhecimento da minha empresa, dos seus funcionários, estejam a salvo. Portanto, eu consigo manipular o conhecimento através de um banco de conhecimento. Esses profissionais que trabalham na área de conhecimento, eles podem ser de diversas áreas, matemáticos, administradores, analistas de sistemas, etc. Então, aqui, pelo conceito do Stern, nós vamos ter, então, conhecimento como o conjunto de elementos, de pessoas, de diretrizes, tá? Que vão me dar um processo que vai pegar os dados e gerar alguma coisa. Então, o manual de operação de uma empresa, um algoritmo que eu sei que entrou um determinado conjunto de dados, vou processar e vai me gerar uma outra coisa, isto é conhecimento. Um algoritmo é conhecimento. Manual de instrução é um conhecimento. Ok? Então, vejo que nós temos duas linhas antagônicas. Vamos voltar aqui. Então, eu mostrei ali o exemplo de dado informação sobre o Stern, que foi o dado da planta, né? Então, eu sei os dados do tempo. Os dados do tempo aqui, já imagine o seguinte, é uma previsão. E essa previsão é feita como? Com base na análise estatística e em fotografias de satélite, que me permite ver a direção dos ventos, a umidade, e eu consigo prever por uma série de dados históricos jogados num computador, ou antecipar com uma certa certeza, uma certa probabilidade, como será o tempo num determinado dia.
Esse nível de antecipação vai depender muito dos algoritmos e das quantidades que eu possa ter. Eu posso, de repente, saber a previsão do tempo com certa certeza com 3 dias, com 1 mês, dependendo da capacidade de processamento que eu tenho. O pessoal mais antigo, que acho que pouco de vocês se lembram, antigamente tinha na televisão, tinha um japonês, que era professor da Federal, que ele era estatístico e trabalhava com meteorologia. Na época, a gente não tinha acesso aos dados, como nós temos hoje, das imagens de satélite e esses computadores. Então, como é que se fazia uma previsão de tempo? Com base nos dados, tá, de anos anteriores. Então, quanto mais anos nós tivéssemos com dados, por uma análise estatística, você conseguiria, de certa forma, antecipar o que iria ocorrer. Bem, o que acontecia? Vamos pegar, principalmente em Curitiba, que até computador erra, né? Mas era motivo de chacota, porque nunca acertava a previsão. Hoje, nós conseguimos ter, por exemplo, que no final da tarde de amanhã choverá no bairro tal com uma chuva de tantos milímetros. Como é que eu sei isso? Pelos dados de satélites, pela movimentação de várias imagens e correlacionado com os dados de série históricas e vários algoritmos. Eu consigo ter essa precisão. Hoje ninguém mais questiona a previsão de tempo, principalmente de curto prazo. Até em Curitiba, eles conseguem ter uma certa probabilidade alta de acerto. Então, no caso aqui, dados do tempo mais os dados da plantação, eu filtrei com base em conhecimento, em experimentos anteriores que foram feitos, daí que eu obtive os dados da plantação, tá? E a minha experiência, que seria um elemento, tá? E eu tomei a decisão sobre a colheita. Então, se nós pegarmos aqui, dados do tempo e informações sobre colheita, estaria na minha base de conhecimento. Agora, de maneira bem grosseira, tá? Vamos pegar aqui. Alguém sabe o que está escrito aqui? Vamos lá, gente. Alguém sabe? Não. Só Atlantis. Ah, só Atlantis. E o 830 que tem ali, né? Uhum. Não tem? Que língua que é essa daí? Que códigos que são esses daí? Não faço ideia. Alguém faz ideia? Arábico? Exatamente. Ok? Veja, nós sabemos que aqui tem algo. É uma sequência de símbolos, mas nós não conseguimos dar significado nenhum ao que está escrito aqui. Concordam? Então, pelo Setzer, isto daqui é dado. Agora, se nós fizermos uma mágica, ok? E pegamos o nosso mágico aqui e aplicamos sobre essa sequência de símbolos.
nós teremos agora um texto que nós conseguimos atribuir um significado. Então, o primeiro quadro, que está em árabe, para nós, a gente sabe que são dados que tem ali, mas para nós não tem significado nenhum. Já o segundo quadro, em que foi decodificado e dado um significado, um sentido, nós conseguimos ter o quê? Informação. E como é que a gente consegue dar sentido? Como é que nós conseguimos ler isso daqui, ter um entendimento e entender isso daqui? Por toda a nossa vivência. Então, a maioria de nós, a grande maioria, domina, aliás, todos nós dominamos aqui a língua portuguesa, tá? O português brasileiro. Temos um nível de escolaridade comum a todos, já que todo mundo ingressou nesse curso. Então, nós sabemos que todo mundo tem, no mínimo, o segundo grau completo e que conseguimos ler isso daqui. Então, que Dubai é uma cidade e um emirado dos Emirados Árabes Unidos, conhecidos pelos shoppings de luxo, pela arquitetura ultramoderna e assim por diante. Então, com o meu conhecimento, eu consegui dar um significado a esse texto. Certo? Esse é a linha do Setzer. Agora, pela linha do Stern, o que seria conhecimento aqui? O conhecimento aqui, já que ninguém quis responder, está no Google Tradutor. O Google Tradutor aqui é o conhecimento. Então, todo o algoritmo, tudo que ele utilizou para transcrever de uma língua para outra, isso daqui é o conhecimento. A base de conhecimento. Certo? Um quadro aqui, bem interessante, fala aqui a questão que ele chama do o contínuo do entendimento. Então, veja que nós temos os dados, a informação, o conhecimento e a sabedoria. Neste caso, os dados e informação têm uma área de sombreamento, informação e conhecimento também tem uma área de sombreamento, o conhecimento e a sabedoria têm uma área de sombreamento. Então, a questão dos dados, então nós temos os produtores. Então, os produtores são aqueles que são os emissores. Então, os dados são fruto de pesquisa, criação, coleta e descoberta. A informação é fruto da apresentação e organização desses dados. Ok? Os consumidores, na realidade, através de estímulos, tá? E o contexto, eles vão consumir a informação através do conhecimento. Então, através de estímulos e entendimento, né? Então, conversação, narrativa, integração, etc., tá? Eu vou fazer o conhecimento para gerar a sabedoria.
Sabedoria sendo contemplação, avaliação, interpretação e introspecção. Finalmente, o dado, a informação e o conhecimento são os subsídios essenciais à comunicação e à tomada de decisão, que vimos lá na primeira transparência, e para que as decisões organizacionais sejam tomadas com rapidez e qualidade, é importante que as organizações disponham de um sistema de comunicação eficiente que permita a rápida circulação da informação e do conhecimento, sendo, para isso, indispensável o suporte da tecnologia. Aqui, resume o nosso curso, o TADES, Tecnólogos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e a nossa disciplina, Sistemas de Informação, voltada à área organizacional. Alguns paradigmas aqui que a gente tem. Então, veja, para que o fato gerador seja registrado e processado, e aquele pessoal que vai tomar a decisão sobre esses fatos geradores, eles precisam ter acesso aos dados e às informações sobre esse fato gerador na forma mais rápida possível. Então, para isso, existe uma série de estratégias que vai permitir com que diminua-se o tempo entre o fato gerador e quem precisa conhecê-lo, tá? Além disso, então, nós precisamos ter um sistema de informação, e esse sistema de informação precisa estar o mais capilarizado possível dentro da empresa. Lembram lá de sistemas capilares? São aqueles vasos bem fininhos que chegam a todas as células. Então, o sistema de informação capilarizado dentro de uma organização é aquele que chega a todos os seus processos, a todos os seus funcionários. De preferência, se o sistema de suporte de informação, o sistema de tecnologia, aquele que vai coletar e registrar o fato gerador, fizer parte do processo daquele fato gerador, melhor ainda. Então, dando um exemplo, só se permite uma venda de cartão de crédito numa loja, então a venda só é executada, só é realizada, tá? Se passar o cartão de crédito na maquininha e essa maquininha estiver conectada ao computador que esteja registrado à venda. Então, é muito normal. Supermercado. Você está registrando num sistema e, na hora que terminou de registrar todos os produtos, eu vou fazer o pagamento. O operador de caixa habilita o terminal para inserir o cartão de crédito. A operadora analisa e autoriza ou não o pagamento. Em autorizando, a venda está concretizada. Então, vejam aqui, o pagamento e a venda faz parte, está intrínseco, tá? No processo de compras. Portanto, se eu tiver uma rede de computadores, que esses itens que foram vendidos estejam num banco de dados e o dono do supermercado queira saber como é que está o estoque, quanto que foi vendido até aquele momento, ele de forma instantânea sabe. Por isso que eu chamo sistema capilarizado e que
a tecnologia ou a coleta de dados tem que estar, se possível, dentro do processo de registro do fato gerador. Essa diminuição entre o tempo ou a distância entre o fato gerador e a tomada de decisão vai gerar uma série de consequências que nós vivenciamos no dia a dia. Há cerca de 20 anos atrás, os bancos não eram como nós conhecemos hoje. Então, cerca de 95% da área física de uma agência bancária era utilizada pelos chamados escriturários. O que eram os escriturários? Eram os funcionários que ficavam registrando toda a movimentação daquela agência e encaminhando para a central do banco, tá? Recebendo e encaminhando as informações. Hoje, qual é o tamanho de uma agência? Alguém pode me dizer? É bem grande. Leonardo, tá aí? Oi, Leonardo. Hoje sobrou espaço, né, professor? Qual é o tamanho de uma agência? Olha, eu já acho que eles nem deveriam ter agência mais, né? Só dar uma caixa eletrônico, né? E acaba com a agência, né? É o próximo passo. Na realidade, eles já acabaram com as agências, né? Sim, sim. Se E em vocês direito, notarem, a gente estuda olha o tamanho de uma agência de banco. Sim, sim. Eu só uso aqueles bancos, por exemplo, o Inter Empresas e o Inter Pessoa Física, que é digital. Só tem uma agência no Brasil, a 001. Exatamente. E Então, sem veja. nenhum custo. Exatamente. Os bancos que estão no processo bem avançado conseguiram colocar uma agência para cada indivíduo que está no celular. E, fisicamente, as agências já estão sendo extintas. Como o Leonardo falou, os bancos digitais. Não há necessidade mais de agência. Como logo, logo, não vai mais ter necessidade do dinheiro físico. Alguns países, como, por exemplo, a Suécia, e parece que agora a China está entrando, não vai mais ter dinheiro físico. Então, na Suécia, estão já estudando só cartão de crédito, inclusive um cartão dado pelo governo. Na China, vai ser a questão do celular. Agora, se nós pegarmos o histórico, vamos pegar ainda a agência física hoje, e inverteu-se. 95% da área de uma agência é destinada a serviços aos clientes. Os outros 5% são destinados aos funcionários que estão lá e a determinados cofres. Inverteram. Como é que eles conseguiram isso? Fazendo com que a informática fosse cada vez mais perto ou fizesse mais parte do serviço oferecido pelo banco. Então, no momento em que os caixas que estou dizendo, as pessoas, aquele que está lá no balcão, no momento que informatizaram os caixas e esses terminais se conectam diretamente a uma central computacional, praticamente extinguiu, neste tempo, nesta ação, todos os escriturários. Então, foram milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas que foram demitidas por esse simples fato de colocar um terminal no caixa. Assim como também foram extintos todos os digitadores, que eram aquelas pessoas que
pegavam um formulário que estava preenchido manualmente e digitavam no mainframe. E o mainframe gerava relatórios que eram distribuídos. Esses digitadores todos sumiram e eram milhares e milhares, assim como acontecia no imposto sobre a renda. Antigamente era um formulário que você preenchia a caneta. Você preenchia, mandava para o banco, e o banco mandava para a Receita, e esses formulários todos eram digitados. Imagine a quantidade de pessoas que se tinha. Isso tudo não tem mais. Mais ainda, qual foi o próximo passo do banco? Fazer com que o cliente não necessitasse mais ir na agência e arcasse com todos os custos da sua operação, ou a maior parte dos custos de sua operação. Então, vejam, para fazer um pagamento, para ter acesso ao saldo bancário, quem é que compra o celular? Quem é que paga pelo celular? É o banco? Não, é o próprio cliente. Se ele precisar emitir um comprovante, usando, por exemplo, Internet Banking, físico, quem é que paga o papel? É o cliente. Quem é que paga a comunicação de dados? É o cliente. As transações que são feitas, quem é que faz? É o cliente através do seu celular. Portanto, não é mais necessário ter banco fisicamente, que são os bancos digitais hoje, que é a grande concorrência dos bancos tradicionais. Então, os bancos tradicionais já estão criando os seus bancos virtuais e já está se prevendo fechamento de centenas de agências nos próximos 5 anos. Na realidade, são milhares de agências que vão ser fechadas. Terão poucas agências nas cidades. Enquanto tivermos usando dinheiro, vários caixas eletrônicos, tá? E o custo de operação desses bancos praticamente zerou. Eles só vão precisar da equipe de contadores, do pessoal da área de informática, de uma boa infraestrutura de processamento de dados e, ok, terminou. Aqui só fazendo uma observação, né? Infelizmente ou felizmente, um dos nossos papéis enquanto desenvolvedor de sistemas, análise e desenvolvimento de sistemas, né? Um dos subprodutos que nós vamos ter é a demissão de pessoas. Quanto mais pessoas, ou quanto mais nós conseguirmos substituir a pessoas para realizar as atividades fins de uma empresa, assim como foi feito no banco, mais eficiente nós seremos. É uma triste realidade, mas é o que acontece. Eu vou disponibilizar para vocês até amanhã cedo, já está lá no Moodle esta apresentação, e eu vou fazer a atualização dela, ali na parte do STER, sobre banco de conhecimento, é coisa bem simples, né? Só vou atualizar os dados, e vai estar também disponível lá no Moodle. Aí outra coisa, para terminar aqui. Informação, a palavra informação vem de dar forma.
E ação, como já está dizendo, é movimento. Então, informação está relacionada à comunicação. Então, a mensagem que vai entre um emissor e um receptor é informação. Ok? Dados em ação. Dados formatados em ação. Por isso, a origem da palavra informação, né, que já diz, né, ação, está nisso daí, entre mensagens, entre o emissor e um receptor. Se você troca mensagens, você está trocando significados. E isto é informação. Dúvidas, senhores? Não, professor, creio que não. Tranquilo. Então, tá bom. Eu acho que eu fiz uma besteira. Por quê? Ah, não, tá gravando. Pensei que não tinha gravado a reunião. Tá gravando. Beleza. Então, pessoal, eu vou encerrar parar a gravação e dar algumas